Tudo bem, Angela? Abaixa pra ganhar beijinho, grandona. Vamos mostrar, é isso? Sim, Claudete, eu trouxe para vocês a técnica cimento queimado para parede. Diferente. Super diferente, tendência, moderno, inovador. Assim, um revestimento muito bonito, combina com qualquer estilo de mobília, seja rústico, lindo. Fica lindo, né? Contemporâneo, fica lindo, com qualquer estilo. E serve tanto para casa na cidade, na praia, no campo? Qualquer estilo, muito especificado por arquitetos. E quem olha o produto aplicado, quem olha a técnica, o ambiente, pensa, nossa, eu não tenho condição disso, preço, Tem que chamar alguém. Tenho que pagar uma fortuna para colocar. Gente, mito. Testei, fiz várias tentativas até chegar num procedimento fácil, que é sempre a nossa proposta, não é? É isso daí. Então vai ser molezinha passar? Super. Posso só passar isso daqui pro lado de lá? Só pra gente conseguir mostrar melhor. Porque nós vamos ter que trabalhar desse lado aqui. Ok. Sabe por quê, Angela? Hoje em dia não tá sobrando dinheiro pra nada, né? E se vai ficar mais em conta até do que a tinta comum, muito mais bonita e moderna. A Angela me falava que eu não fui, infelizmente, né? Que agora eu fico mais aqui do que em São Paulo. Na mais recente edição da Casa Cor, era grande novidade, né? Sim. Chamou a atenção de todos. Essa parede aí em cimento queimado. Mãos à obra, então, Angela. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos imaginar que nós temos aqui a nossa parede, né? As paredes laterais, o gesso e o rodapé. Como eu sempre falo, luvas fundamental, seja qualquer procedimento que você for fazer. Eu deixei aqui, Claudete, um furinho e uma massa coberta. A gente pensa assim, nossa, e como que eu vou fazer, né? Porque minha parede tem um furo de parafuso, tinha um quadro, tinha qualquer coisa. Então, antes de você começar o seu processo, você coloca a fita e no furinho você vem com a luva, lógico. Deixa eu até pôr mais pra cá, pra gente ver esse furinho aí. Pra que é esse furinho aí? Ele simula um furo de parafuso. Consegue mostrar o furinho? Deu? Aqui. Então aí você vem com a própria massa e olha, completa o furinho. Essa massa, Claudete, ela é muito fininha, ela é delicadinha. Mas ela já vem pronta, sim? Já vem pronta, ela é da família da textura. E como é que ela chama? Ela se chama cimento queimado. Ah, já é isso mesmo. Eu chego lá e já procuro por cimento queimado. Pra parede. Pra parede. É claro que a primeira aplicação ela não vai cobrir, porque ela vai murchar. Você vai precisar em torno de 2 a 3 aplicações para cobrir os furinhos da parede, que são comuns. É só isso, mas eu não preciso lixar a parede? Aí você vai deixar secar. Ah, tá. Depois que secar, você vem com a parte, ó, o Mas não furinho. preciso passar massa, aquela massa corrida, nada, então? Vou direto com ela? Então, se a sua parede ela estiver já lisa, com a massa corrida ou massa acrílica, tá perfeito. Ok. Porque eu digo... Só aqueles furinhos de pendurei um quadro, tirei uma batidinha, é isso? Perfeito. Agora, por que eu digo massa corrida ou massa acrílica? Parede lisinha, porque aí o revestimento, né, a massa rende mais. Tá certo. Dá para aplicar numa parede com emboço, com reboco. Tá. Porém, o rendimento cai. A massa, 5 quilos desse potinho rende 15 metros quadrados, 2 demãos, num reboco cai. Sim. Então, Mas dá para fazer. Aí você vem com a massa que você aplicou, dá uma lixadinha, ó. Lixa legal, deixa lisinho, remove o pó e a fita continua colando. Por que a fita? Você se lembra, Claudete? Porque a gente coloca... Professora. A gente coloca a fita, por quê? Para ficar certinho, para não escorrer, para não passar para o lado, porque você é muito detalhista. Muito bem, fez a lição de casa. Porque você é dona da fábrica dessa fitinha. Não. Brincadeira. Porque o trabalho fica limpo? Sim. A fita, ela é fundamental para quando você tira, quando você pinta, você aplica a textura, quando você tira o acabamento, né, o requadro fica perfeito. Para aplicar o primer, por que o primer? Tudo que eu vou fazer, seja uma pintura convencional, porque a ideia é ensinar tudinho, né, delicadinho. Então, tudo que eu vou fazer, eu preciso aplicar um primer, seja para aplicar uma tinta convencional, uma textura. O primer, ele serve para remover impurezas da parede, inibir a cor de fundo, favorecer no deslize, seja da tinta ou da textura.
Então, o primer ele pode ser aplicado com um rolo de lã. É claro que aqui eu trouxe um rolinho menor. Não dá para trazer aquele de 23. Um rolo de lã. Pergunta. Sim. Mas como é que eu faço numa parede? Por exemplo, uma parede começa daqui, porque a ideia não é fazer a casa inteira, né? Fazer um canto mais bacana, né? Um ambiente. Aí, se eu tiver com aquele rolo maior, se o telefone tocar e eu parar, vou errar? De forma alguma. Ou posso alguma. continuar? Faço metro a metro? Como eu faço? O primer é só um fundo selador. Então, você vai colocar a fita. Vamos imaginar que é o nosso painel. Tá. Você vai colocar a fita no gesso, nas paredes laterais e no rodapé. Tá. Então, eu estando com um rolo maior, porque imagina, Lógico, não dá pra fazer, né? Você começa de cima pra baixo. Sempre de cima pra baixo, porque se você começar de baixo pra cima, quando você chegar em cima, respinga embaixo. Ah, certo. Então, aplica de cima pra baixo, uma demão apenas. Tá bom. Deixa secar. É igual aqui, você mergulha a sua ferramenta. É claro que você vai usar Rolo é melhor que pincel, né? Bom, é muito assim particular de cada um. Como eu tô fazendo uma placa, eu poderia estar usando a trincha, mas o rolo também. E como ela tá usando a placa, não importa se vai de baixo para cima, de cima para baixo, porque não vai respingar, né? Porque ela tá fazendo na horizontal, olha. Isso mesmo. Eu aplico em cima de onde... Quanto demora para secar, Angela? O primer em torno de mais ou menos 4 horas. É rápido. Nossa, que bacana, num dia dá para você transformar a sua parede. Olha, num dia você faz uma transformação assim incrível. É, porque passa num canto, espera 4, vai para outro. E a durabilidade disso, dessa parede de cimento? Olha, Claudete, a gente já fez testes e assim, uma pintura convencional você tem que pintar a cada 12 meses. Se você tem criança, é mais complicadinho, né? Mas quando você fala de textura, há casos de 5, 8 anos que você não precisa mexer. Poxa vida. Tchan, tchan. Secou. Secou. Uma demão seca depois de 4 horas. Perfeito. E agora? Voltei, coloquei a fita novamente e agora eu vou aplicar a massa. Ok. A massa, eu utilizo uma desempenadeira de aço, isenta de ferrugem, porque acaba contaminando, né, a massa. Vou pegar um pouquinho só. Aplico na desempenadeira. Não precisa misturar, fazer nada, ela vem pronta. Massa pronta. Olha que facilidade. Que é isso, hein? Quando que antigamente isso era assim? Começo de... Ai, pra fazer aquele vermelhão no chão. Nossa. Ou pra fazer uma parede diferente. Começo num canto da parede. Olha só, eu aplico uma camada bem fina, porque a proposta do revestimento é causar manchas, Claudete, manchas. Envelhecido. Isso. Um aspecto envelhecido. Aí a gente fala assim, nossa, mas isso é coisa só para homem aplicar. Mentira, mito. Olha a gente aqui. Tá vendo? Né? E não é porque é esse pequenininho, não. Você faz grandes trabalhos com tranquilidade, né? Ô, Angela, dúvidas aqui. Eu posso colocar, você falou, tanto faz, porque em casa de praia não é tudo que a gente pode aplicar, mas essa vai. Sim. Área externa, posso? Pode. Banheiro, posso? Banheiro não é muito aconselhável por causa do vapor, umidade. É muita umidade. Mas em área externa pode? Então, como assim? E se chover? Então, chove. Olha não tem só, problema? Eu digo mais pela bactéria. Depende. Tá. Existem banheiros que é muito fechado, não tem aquela circulação. Aí área não externa, vai dar certo. Não. A área externa, apesar de chuva, tudo bem, pode aplicar. Pode aplicar. A gente vai voltar a comentar sobre a área externa. Minha primeira etapa pronto, eu vou e removo a fita, ok? Deixo secar. Primeiro, tiro a quanto fita. tempo? Em torno de 4 horas. A massa, como é uma camada bem fininha, deixo secar 4 horas, seca rápido. E é assim, pode ficar mais grossinha de um lado, menos do outro, a ideia é que fique manchado. Igual a esse. Vamos erguer então pra gente mostrar pra todo mundo, um pouquinho, assim. Não tá uniforme, ele tá mostrando um fundo... Por isso, um detalhe importante. Todas as vezes que eu ensino a aplicar uma textura, eu falo, o primer tem que ser da mesma cor da massa. Você viu que esse primer eu usei branco, porque a proposta é causar mancha, né? Tá certo. Então, eu apliquei novamente com um pouquinho... Agora, enjoei. Quero mudar essa parede. Eu posso colocar uma tinta em cima disso ou tem que colocar outra textura? Vai depender um pouquinho do que você for usar de acabamento.
Por exemplo, a parte interna, eu vou ensinar um acabamento que é com cera. Então, a cera, com o passar do tempo, ela vai perdendo o efeito. Então, você pode aplicar um acrílico, uma tinta acrílico. Tudo bem? Sem problema. Parte externa. Ao invés de você usar uma cera, porque a cera não vai ter resistência alguma, pensa ali na chuva, imagina. né? Então, você pode usar uma resina base silicone, incolor, que é importante. Então, se você usa... Como acabamento. Como acabamento. E outro detalhe, eu gosto de sempre explicar detalhadamente, porque como eu faço passo a passo, e às vezes eu peco assim, eu erro, e aí... Puxa vida, né? Por exemplo, resina à base de silicone. Se você aplicar com o rolo, vai ficar escorrido. Tá. Então, o ideal é usar um bloco de espuma para aplicação. Mas o que é esse bloco de espuma? Eu nem sei. Tipo uma esponja, Ah, só é? que um bloco maior. Ah, Porque você vai fazer movimento circular. Vou ensinar daqui a pouquinho Tá esse bom. efeito. Então, E aí, só que faz com esse outro produto na área externa. isso. Apliquei a segunda demão. Não tem... Gente, não tem segredo. Tem? Não. Não mesmo, por enquanto não. Não Vai tem. fazer um exercício pro braço se a área for grande, né? Não Esperou secar. secou. Você viu que ela tá totalmente Sequinha. Manchadinha. irregular. Só 2 demãos, então. Duas demãos. Mesmo, olha, nem precisaria lixar, viu, Claudete? Tá lisinha, Tá lisinha. Se você quiser, com uma lixa 220, quanto mais Fina? a lixa for fina, É. melhor. Tá. Então você vai, quebra algumas pontas e remove o pó. Você pode remover o pó com a própria trincha. Remove o pó. E de acabamento, Claudete, cera em pasta. Cera comum. Carnaúba. Tá. Tem que ser uma cera de carnaúba comum. Você carrega na sua esponja. Nossa, e eu lembrei agora de uma coisa que a minha mãe encerava móvel. Pois é, né? Mas como a mulher até um tempo atrás sofria, né? Pois Passava é. escovão no chão, encerava de joelho. Nossa, não era brincadeira não, viu? Abençoada A gente tem tecnologia. Nossa, abençoada tecnologia mesmo. O ferro de passar pesava 500 quilos. Já é chato passar roupa, vamos falar a verdade. Ainda com aqueles ferros, né? De antigamente. Não, e pra fazer chapinha no cabelo, passava ferro de passar roupa. Nossa, que horror, né? Ninguém merece. Nossa, pra fazer né? bigode colocava palha de aço nos penteados. Era todo mundo meio doido, né? Gente, não, era muito sofrimento mesmo. Bendita tecnologia, né? E ainda Facilitou bem tudo. que hoje tem informação, tem pessoas pesquisando técnicas. E por falar em Criando técnicas como você, que já criou tantas. E por falar em técnicas, deixa eu te contar uma novidade. Conte. Tem um canal no YouTube chamado Monte de Ideias. É. Esse canal me convidou e você conhece a Alessandra Alessandri, que vem aqui sempre, né, ensinar técnicas. Nós estaremos à frente desse canal aos sábados, porque sábado não tem Santa Receita. Ah, bom, porque Vamos eu não ia querer combinar. essa concorrência não com um amigo, né? Qual é? Não. Tá. Aos sábados, nós vamos ensinar técnicas Nós vamos dar aulas, cursos online. Ah, que legal. E vamos falar sobre vários assuntos. Texturização, sapatos, recuperação de sapato. Vamos falar de N coisas. Então já manda a recuperação de sapato pra mim. Manda Legal. quem faz, né, Felipe? Porque o dinheiro tá curto, vamos recuperar os sapatos todos de casa também, tá bom? Transformação de mobília. Olha, E olha só, como é que chama? monte de ideias. Estreia quando? Estreia agora, dia 2 de abril. Amanhã, Pois é, neste gente. sábado. É. Que horas? Às 2 horas no Tá. canal Monte de Ideias. E para você saber mais a respeito, entra no nosso fanpage no Facebook, que é oficial Monte de Ideias. E lá tá tudo, explicando tudo certinho como você entra. Beleza. Bom, encerou a parede Tcharam! com cera de carnaúba, Tirou a fita, tira, aí acabamento perfeito. deixa secar. Um detalhe, E essa cera vai dar um brilho. dá um brilho, mas quando ela seca, ela tende a dar uma fosqueada. O que você pode fazer a cera é mais para proteger. Mas não passa uma flanela. Então, o que você pode fazer é dar um polimento. Ou
Tem gente que gosta mais fosco, tem gente que gosta com brilho. Então fica a critério. É isso, o acabamento é Fácil, isso. Pode passar uma flanelinha. Pelo amor de Deus, não vai me virar enceradeira pra... Acho que nem existe mais enceradeira, né? Será que existe ainda? Não sei. E passar enceradeira na parede e falar que viu aqui no programa que teu marido vai querer me matar, hein? Matar a gente, né? Mas, Abafa. hoje em dia eu nem sei se tem, porque graças a Deus, como você falou, né? Bendita tecnologia. Hoje tem pisos, né? Que passam um paninho, tá limpo, ninguém mais ajoelha pra passar cera, então facilitou. Agora, você, amiga, é campeã, porque olha lá, ou olha aqui, o resultado mostra a placa lá, né? Que bacana, cimento queimado para parede, para locais comerciais, acho uma grande sacada, hein, também, não? Simples Nossa. de aplicar, bonito, inovador. Chique agora, muito chique. Anote o telefone da Ângela Ferraz para qualquer dúvida, posso passar? Claro. 011-2511-4611. Nossa, como tem 11 aqui? 011-2511-4611. Ou no comercial, tá aí no ar, Textura e Companhia, tudo junto.com.br. Abaixo pra ganhar beijo, amiga. Tchau, eu também tava com saudade. Obrigada, viu, Ângela? Mande as amigas pra cá, viu? Monte de ideias. beleza. Um monte de ideias. Um monte de ideias, adorei.